Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo pro canal, não tem esse canal. Como eu sempre falo em alguns vídeos, aliás, sempre não, porque às vezes eu acabo esquecendo, se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de hoje é sobre o futebol, mais precisamente porque eu parei de assistir jogos de futebol. Não que eu tenha parado assim radicalmente, extremamente. Eu assisto, sei lá, uns 2 jogos por ano e olhe lá. Mas antes eu assistia todos os jogos do Flamengo e os jogos da seleção brasileira, jogos de campeonato. Os amistosos nunca fui muito chegado a assistir mesmo. Mas o que me fez parar de assistir jogos? Vou fazer em ordem mais ou menos cronológica das coisas que eu fui observando e pensamentos que eu fui criando a respeito do futebol. Primeiro, eles fizeram a tal taça de bolinhas para o primeiro time que atingisse 5 vitórias, se tornasse pentacampeão brasileiro, uma homenagem, porque era uma coisa muito complicada de se imaginar um time chegar a 5 títulos, então fizeram a taça de bolinhas. Isso lá nos anos 70, nos 80, não sei precisamente quando. Mas enfim, aí teve lá nos anos 70, acho que 73, se eu não estiver enganado, posso estar falando o ano errado, mas todo mundo sabe qual é a história. Flamengo e Sport. Só que o que aconteceu? O Flamengo se tornou campeão brasileiro da Série A, Sport campeão brasileiro da Série B. Só que decidiram que o Flamengo teria que jogar contra o Sport, ou seja, que o campeão da Série A teria que jogar contra o campeão da Série B, para ele se sagrar campeão brasileiro daquele ano. E aí tem uma discussão que vem desde aquela época até hoje, se o Flamengo é mesmo campeão ou não. Uma hora o Clube dos 13 fala que é, outra hora fala que não é, os dirigentes do esporte falam que é, os dirigentes do Flamengo falam que é, depois fala que não é, aquela disputa toda. Aí passaram-se vários e vários anos até que outro time atingisse 5 títulos, que foi o caso do São Paulo. O São Paulo atingiu 5 títulos. Aí ficou aquela disputa. Pô, quem que é o campeão? Quem chegou primeiro? Flamengo ou São Paulo? Flamengo ou São Paulo? Quem vai ganhar a taça de bolinhas? Daí ficou aquela discussão e tal, passou mais alguns anos. Daí do nada a CBF decide da noite para o dia, arbitrariamente, os dirigentes, os caras lá, que o campeonato anterior de Fórmula, outra fórmula de disputa, outro campeonato que existiam com outros times, né, com bem menos times, com tabela totalmente diferente da que a gente tem hoje, também são contados como campeão brasileiro. E daí o que acontece? Da noite pro dia, Palmeiras e Santos ganham 3, 4 títulos brasileiros, que eles tinham ganho das competições anteriores que não eram consideradas campeonato brasileiro. Ou seja, a taça de bolinhas, em vez de ficar entre Flamengo e São Paulo, ficou para Palmeiras e Santos. Só que ninguém nunca comentou, nunca falou que a taça de bolinhas ia ou para Palmeiras ou para Santos. Beleza. Passado isso, história do Fluminense. Caiu para a terceira divisão, para a Série C. No ano seguinte ele estava na Série A, ele não passou pela Série B. Mais recentemente, Vasco e Fluminense caíram para a segunda divisão em campo por perderem mais jogos do que ganharem e não somarem pontos. Foram na justiça, o Vasco se fudeu, mas o Fluminense conseguiu se safar e não caiu para a segunda divisão. Foi no tribunal normal, ou seja, tirando o tempo e a atenção de juízes, promotores, advogados e tal para resolverem outros casos, para resolver casos futebolísticos. Que, pô, é um esporte, então não tinha nada a ver com o tribunal normal. Só que no tribunal normal o Fluminense ganhou o direito de não cair, porque teve um advogado que soube usar as leis. Inclusive, essa questão das leis fala bastante dos políticos, porque a gente vê no jornal sempre as notícias dos políticos falando, não sei o que, porque perante a lei é assim, perante a lei é tal, não sei o que. Quem faz as leis? Os próprios políticos. E os políticos são o quê? Amigos de empresários. Empresários que bancam as campanhas políticas. E eles criam as leis e aprovam as leis que são interessantes para o empresário, para o partido deles, para o conceito deles. Até já falei em outros vídeos sobre isso. Não vou falar mais disso para não ficar muito longo esse. Voltando à questão do futebol. Tem 22 jogadores, do goleiro ao atacante, contando os reservas. Um jogador lá ganha 50 mil, o outro ganha 800 mil, o outro ganha 2 milhões, no mesmo time. Isso não faz o menor sentido. Mas é porque o que ganha 2 milhões, o atacante lá, é o que faz gol, é o que faz vender o produto do time, a camisa do time, o boné, etc. Beleza, desculpa esfarrapada do caralho. Por quê? Adianta eu ter ali Neymar,
Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo lá na frente, um quarteto fantástico, marcando 10 gols. Mas o meu goleiro é o frangueiro, a minha zaga é horrível, deixa toda hora o atacante do time passar, eu tomo 11 gols. Adiantou ter o quarteto lá na frente metendo 10, se lá atrás eu tomo 11, vou perder do mesmo jeito. Adiantou ter esse quarteto lá na frente, se os meus laterais, o meio campo não arma a jogada, não passa a bola para eles, não adiantou de bosta nenhuma. Ou seja, todos ali precisam estar funcionando certinho, fazendo suas funções para o time render. O técnico tem que montar uma estratégia boa, os jogadores têm que ter um bom relacionamento com o técnico, a comissão técnica, os preparadores físicos, os jogadores, tem que tudo estar funcionando. Então por que um tem um salário maior do que o outro? Isso é uma coisa que é um absurdo. É a mesma coisa que qualquer empresa, qualquer emprego, seja qual profissão você tiver. Aí tem um colega lá do teu lado que trabalha na mesma carga horária, tem a mesma responsabilidade que você e ganha 3 vezes mais que você. É justo? Não é. Então o que deveria acontecer no futebol para valorizar o esporte e deixar a política e o dinheiro um pouco de lado, a roubalheira que tem hoje em dia, que está tomando conta, que acabou com o esporte praticamente. Todos os times terem o mesmo salário. Claro que não daria para todos os clubes pagar o mesmo valor para todos os jogadores, porque tem clube que tem menos patrocínio, tem menos sócios com empresários que bancam as despesas do clube, etc e tal. Mas vamos colocar, por exemplo, um piso salarial e um teto salarial. Vamos supor, o piso salarial aí de 100 mil e o teto salarial de 200 mil. Uma distância de valores que não seja tão grande, mas que todos os jogadores recebam o mesmo salário. Se tem um jogador que recebe 180 mil, todos os outros recebem 180 mil naquele clube ou na maioria dos clubes. Que aí vai ser uma questão de estudar a matemática, a questão financeira de cada clube, para ver se conseguem, né, manter mais ou menos o patamar. Aí o jogador quer ganhar mais, o que ele faz? Se vira com os patrocínios. É a sua imagem. Fora do campo, fora do horário de treino, você é livre. Igual qualquer empresa, qualquer empregado de qualquer função, de qualquer empresa, dentro do horário de trabalho, você tem sua responsabilidade com a empresa. Fora do horário de trabalho, você tem a tua vida. O trabalho é uma coisa que faz parte da sua vida, não é a tua vida que faz parte do seu trabalho. Então o que os jogadores fazem? Vão lá, faz presença VIP em festa, faz patrocínio comercial, cobra para aparecer em programa e pronto. Se vira, dá o seu jeito. E aí consegue ganhar mais. Que aí o que acontece? O jogador vai ganhar, vai jogar por amor ao clube. Porque o que acontece hoje? Temos o clube A, o clube B e o clube C. O clube A vai te pagar 50 mil, o clube B vai te pagar 200 mil, o clube C vai te pagar 1 milhão. Para você ter a mesma carga horária de treino, para ter a mesma tabela de jogos, o que você vai fazer? Vai escolher o clube C, porque vai ganhar mais. Igual qualquer pessoa faria se tivesse 3 empresas disputando por ele. Ter 3 empresas te oferecendo emprego. Cada um, mesmo carga horária, mesma responsabilidade, mesma função. Cada um vai te pagar um salário, vai escolher que paga o salário maior, foda-se as outras. Então, o que teria que mudar? Todos os clubes ofereceram o mesmo salário para que o jogador jogasse por amor à camisa, criasse a história dele no clube. Aí sim ia ser esporte, ia ser futebol, não ia ser política, não ia ser dinheiro. Ia ser esporte, que é isso que está faltando no futebol. Esporte. Simples assim. Então, por esses motivos, pensando nessas coisas todas, eu resolvi parar de assistir futebol, porque você torce, você vibra, você se emociona, acaba o jogo, você comemora. No dia seguinte, o outro time que perdeu vai na justiça e vira o resultado. Qual que é a graça disso? Então, paz para todos. Fui.